E aí, galera, tudo bem? Vamos para uma aula rapidinha de revisão para nossa avaliação de história? Então, hoje nós vamos fazer em dois momentos. No primeiro momento, falando sobre o primeiro capítulo da nossa apostila, que fala sobre a história, a introdução da história. O que é história, o sentido da história, o que são fontes históricas, fontes primárias, fontes secundárias, o papel do historiador. O que é história? Quando a gente pensa que história é estudar o passado, para compreender o presente, para a gente não errar no futuro, não está errado. Mas a história é muito mais do que isso. A história faz parte das transformações que a sociedade passa através de um protagonista, um sujeito, que é o ser humano. Eu, você, nós somos os protagonistas, as pessoas que transformam, que mudam, que vão auxiliar todas as outras disciplinas para aquilo que a gente entende que é história. Então a história é uma ciência que estuda os seres humanos, na verdade, ao longo do tempo. E deste modo, o papel do historiador, como o tio, como outros, é o profissional responsável, a pessoa que vai coletar, analisar, detalhar, estudar, esmiuçar, ver todos os detalhes das fontes históricas. Esses vestígios, que são as fontes, deixados pelo homem e pelas mulheres que viveram no passado ao longo de todo o tempo. E as informações que serão utilizadas nesse processo, essas informações vão construir para nós um relato, uma história, um acontecimento, um momento, uma lembrança deste momento histórico em qual a gente está falando. Então a história é toda essa construção de que a gente faz de acontecimentos, de vestígios e de fontes históricas. Mas o que é uma fonte histórica? O tio vai pregar para vocês verem uma fonte histórica. O tio tem uma fonte histórica, não é a original, é uma cópia de uma lei, a Lei Áurea. Aquela lei que a princesa Isabel assinou, dando fim ou colocando um momento final à escravidão no Brasil. Além disso, dessa ser uma fonte histórica, ela também é para nós, esse momento, vamos até mais um pouquinho na frente, essa fonte histórica é uma fonte primária. Por que uma fonte primária? Porque é um documento, no caso do tio, ele é uma cópia, mas é uma fonte primária original. E a partir desta fonte primária, nós podemos trazer as fontes secundárias, que pode ser um livro, né? Uma interpretação, como o tio trouxe aqui, ó. Tem um livro falando da história do Brasil. E a partir das fontes históricas que foram encontradas, que são vestígios, que são documentos originais, é que vão sendo construídas a história e também as narrativas do nosso povo. Então a história é tudo isso, é essa ciência que vai se desenvolvendo e vai transformando a nossa história e a história da humanidade, porque o homem é o principal protagonista, o sujeito. Devemos destacar também que existem algumas explicações, né, para a origem. Né? Temos uma explicação, digamos, mítica e uma explicação científica. Podemos dizer que a explicação mítica é aquela que se baseia em explicações religiosas, aonde que há um entendimento espiritual ou até mesmo cultural. E trazendo para essas duas realidades, vamos apresentar duas teorias. Uma teoria chamada teoria da criação, onde o ser humano foi criado através de uma força superior, Deus, digamos assim, e uma fonte científica, aquela que foi uma teoria científica apresentada por Charles Darwin no século XIX, 1859, 1860 aproximadamente, em que ele diz que o ser humano é um processo de evolução. E essa evolução do ser humano vem lá dos primatas, das primeiras espécies que foram evoluindo até chegar naqueles que nós vamos estudar na próxima videoaula, que começa lá no Australopithecus e vai passando pelo Homo habilis, pelo Erectus, pelo Neanderthalis, até chegar em nós últimos, o Homo sapiens. Então, essas teorias, elas se baseiam uma em uma questão espiritual, que é a teoria da criação, e uma outra que se baseia numa resposta científica, que é a chamada teoria da evolução de Charles Darwin. Então, isso tudo nos faz compreender que a história
ela se recusa a admitir que é apenas uma ciência do passado. Porque a gente não pode reduzir a história ou o papel do historiador apenas como um contador de histórias do passado. O historiador é aquele que investiga, que instiga todos os fatos para que uma verdade não se torne uma verdade absoluta, porque a história é uma ciência humana, feita por homens, mulheres. Então ela está num processo de transformação diário, a todo momento. E o estudo das fontes e a crítica dos documentos são parte fundamental para que esse estudo historiográfico, para que o estudo da história não seja determinado a partir de uma simples teoria ou duas teorias. Então, a história, ela tem todo esse aparato, esse conhecimento a partir daí. Algumas dicas para você também ficar atento à nossa avaliação. Você sabe, e nós já fizemos em sala de aula, atividades como a linha do tempo. Qual que é o marco zero da nossa linha do tempo? O nascimento de Jesus Cristo. Aí começa o depois de Cristo. Tudo que a gente viu é relacionado a antes de Cristo. Então, esse é um ponto-chave também, nós entendermos essa linha do tempo como um norte para as nossas ações e o entendimento do nosso processo participativo na construção da história, certo? Nós temos também os calendários, que nós vimos também em sala de aula. O calendário judaico, que tem seu início a partir da criação, e também o calendário islâmico ou muçulmano, a partir da fuga de Maomé, né? A chamada Hégira, da cidade de Meca para Medina, e o calendário gregoriano, que tem como base o nascimento de Jesus Cristo. Esse é um pequeno resumo daquilo que nós vimos em sala de aula, certo? Para que você perceba o como é importante a gente estar atento às aulas e também a essa pequena revisão. Não deixe de dar uma olhada no material que o tio mandou e também na apostila. Até mais!